Tá, vamos por partes. Em primeiro lugar, eu nunca cheguei a respirar Sega, sabe? Eu nunca tive um console da Sega e eu só comecei a me interessar de verdade por videogames na época em que o Dreamcast tava morrendo. Claro que eu sei o que a Sega foi. Eu sei que ela era monumental nos anos 90, sendo responsável por, ou pelo menos participando de, vários momentos importantes na história dos jogos eletrônicos. Mas a Sega nunca foi parte da minha infância, por assim dizer. Em segundo lugar, eu também nunca vi esse anime antes. Na verdade, eu nem sabia que ele existia até ver o vídeo de animes quase esquecidos da Globo do J-Box. Assim sendo, eu tenho zero memórias nostálgicas com ele. Sinto que é importante eu ressaltar essas duas coisas, porque, pelo que eu vejo, elas são as fundações das opiniões de muita gente com relação a Zillion. Então, repassando, eu não tenho passado nem com a Sega, nem com Zillion. Tá claro isso? Beleza. Com isso em mente, podemos prosseguir. Zillion é tão legal! Tá, pelo que eu consegui entender, o lance é o seguinte. Nos anos 80, a Sega, toda poderosa, resolveu investir em uma linha de brinquedos de laser tag, porque eram os anos 80. E para promover as pistolinhas laser, eles encomendaram um anime pela Tatsunoko. E é isso que é a Kaikodan Zillion. A história do anime se passa no futuro, no ano de 2387. A humanidade começou a colonizar o espaço, e a colônia mais importante e bem-sucedida é a do planeta Maris, que passou a ser considerado uma segunda Terra. Infelizmente, uma raça de alienígenas com forte poderio militar, o Império Noza, também quer o planeta para se reproduzir e continuar sua onda de conquista interestelar, e assim começa uma guerra feroz entre a Terra e os Noza. Ok, pausa aqui. Até aqui temos um enredo bem padrão de anime de ficção científica dos anos 80. Se eu completasse essa sinopse com aí os humanos lançam Gunzinger Robo Alphas para combatê-los, seria normal. Mas... ai, aqui que a coisa fica legal. Uma força suprema cósmica desconhecida de algum canto do universo, que nunca é propriamente explorada, e graças ao Deus Universal por isso, manda 3 pistolas de enorme poder para a Terra, as Zillions. Elas são a forma mais eficaz de combater os Nozas, e a Terra cria uma unidade especial, a White Nuts, composta por estes 3 adolescentes, dentre outros, para usarem as Zillions e combater os aliens. As Zillions são pistolas de laser tag. Sério, eles até incluem o cabo ligado à bateria do brinquedo e o alvo laser para ser atingido. É fantástico. Claro que nesse mundo elas são muito mais do que meros acessórios de plástico. São ferramentas que carregam sobre si o destino da humanidade. É super doido e eu amo tanto isso. A série narra as várias batalhas entre o trio de usuários das Zillions, JJ, Champ e Apple, e os Nozas, com altas doses de piu-pius de lasers e vilões falando JJ. Esse anime é divertidíssimo. Tipo, genuinamente, puramente divertido. Todo episódio é bem fórmula, mas o ritmo deles é muito legal, a ação é intensa e bem coreografada, por assim dizer, a atmosfera é muito legal. E além das batalhas e tiroteios de pius, tem também momentos de comédia que são bem fofinhos, mesmo quando não são realmente engraçados. E claro, o visual. O visual. A animação é muito mais bonita do que eu esperaria de um anime feito para vender pistolinhas da SEGA. Tão bonita, aliás, que a equipe da Tatsunoko que fez ela depois criou seu próprio estúdio, o Production IG. E eu amo esses character designs, eles são o estilo mais bonito dessa época. E eu amo as cores e os designs dessas armaduras de laser tag, e quando você soma tudo isso... E como eu não sei organizar minhas ideias... O enredo de Zillion é super simples. Ele é claro. Tiros são trocados e aliens são explodidos e caras em bases tecnológicas falam tecnocoisas que não importam. E nada disso é apresentado de forma indireta. É tudo extremamente direto. É tudo extremamente na cara. E eu sei que isso parece com o jeito que eu descrevi Geist Crusher, mas diferente de Geist Crusher, Zillion tem um ritmo legal, os diálogos não são repetitivos na maioria das vezes, e os personagens são carismáticos. Dá pra gostar deles e torcer por eles, e isso é bom. Mas eles realmente não são nem um pouquinho complexos.
O JJ é o típico Ranger vermelho esquentadinho e burrinho, apesar de habilidoso. O Champ é o típico Ranger azul mais calmo que o vermelho, que serve de rival. E a Apple... Bom, a Apple é levemente mais interessante que os outros dois. Digo, sim, ela é a Ranger rosa para equilibrar a testosterona do resto, mas de início ela tem um comportamento bem maduro e descolado que eu achei muito legal. もうすぐ前線本部基地の上だ。優秀な連中が多いらしいな。ホワイトナッツに来なければ俺も入っていたところだ。入れてくれたかどうだか。素敵な青年将校も多いらしいわよ。今度紹介してもらおうっと。無駄無駄、向こうが迷惑するだけだからやめときなって。焼くな焼くな。 Infelizmente, até o final da série, ela vai perdendo isso e ganhando mais traços de típica garota do trio. E o anime fica teimando que ela é pouco feminina porque ela fica zangada às vezes, eu não sei. É uma coisa idiota dos anos 80, eu nem tento entender. Mas é ótima enquanto dura. E mesmo depois disso, ela continua bem da hora. A questão é, nenhum dos três tem um arco pessoal completo, nunca aprendemos suas origens, ou nomes verdadeiros, ou preferências, nada. O mesmo vale pros vilões, que são só caras maus que fazem maldades. Um deles tem esse lance de querer, tipo, muito um duelo até a morte com o JJ, mas isso não conta como caracterização. Mas sabe de uma coisa? Tá tudo bem. Isso não é um defeito da série. É só uma simplicidade que é bem típica da época. Eu só quero dizer que, se Zillion fosse feito hoje em dia, sinto que tentariam acrescer os protagonistas com esse tipo de coisa, e talvez ficasse bem legal. E talvez não. E acho que talvez aumentassem a presença familiar na vida deles. Tipo, eu não quero dizer os pais aparecendo o tempo todo, eu quero dizer os pais sendo mencionados de vez em quando. Sério, nunca acontece durante a série inteira, é muito estranho. E a maioria dos episódios do anime são focados no JJ, e eu não entendo isso, ele é tão chato! Como eu disse, os vilões, os Nozas, nunca são tratados como seres tridimensionais. E pelos 31 episódios da série, nossos heróis matam centenas deles sem nem piscar. E em contrapartida, os Nozas também matam centenas de humanos sem ninguém dar muita bola. Como eu disse, simplicidade dos anos 80. Mas o último episódio fez uma coisa bem inesperada com eles, que me marcou bastante. Na batalha final contra os Nozas, a equipe da White Nuts encurrala a Imperatriz alienígena, que carregava consigo os ovos da futura geração de Nozas que eles tanto queriam proteger. E depois de dezenas de episódios matando Nozas, sem nem parar pra pensar no fato de que eles também são uma raça dotada de inteligência e capacidade de comunicação, nossos três heróis hesitam. 頼むジャンプ、ノーザを倒してくれ。アップル、マリスのために頼む。どうしてなんだよ。どうして撃てねえんだよ。 É um momento bastante pesado, bem complexo moralmente. E após tantas horas de zero complexidade moral, ele me chamou bastante atenção. Claro que no fim das contas eles encontram uma solução impossível e limpinha pro dilema. O deus do universo, sei lá, abre uma fenda dimensional e joga os bebês Noza em outro planeta. Pronto, tudo está bem e ninguém precisa morrer. Menos a Imperatriz, ela super morre. Mas ainda foi bem impressionante os roteiristas terem sequer tocado nesse conceito, e eu adoraria vê-los refazendo essa cena hoje em dia. Pense bem nisso. Zillion tecnicamente pertence à mesma categoria de entretenimento que Bakugan. E eu acho isso insano. Desenhos feitos para vender brinquedos sempre tiveram e provavelmente sempre terão uma má reputação. Afinal, desde quando comerciais de brinquedos são arte? Mas é impossível dizer que Zillion não tem mérito artístico. Este desenho de vender brinquedo é responsável por juntar a equipe que depois fez Ghost in the Shell, e Psycho Pass, e Haikyuu. Ele faz parte da história da animação japonesa. Eu nem sei como concluir essa linha de raciocínio, eu só acho isso muito legal. E eu espero que pelo menos alguns desenhos de vender brinquedo se inspirem em Zillion para fazer comerciais de qualidade. E talvez voltar a usar trilhas sonoras inspiradas em rock dos anos 80? Eu adoraria isso. Após a conclusão do anime e da formação da Production IG,
Ela lançou no ano seguinte, em 1988, um especial em vídeo da série, ou como são popularmente conhecidos, OVAs, o Zillion Burning Night, também conhecido como Zillion Utahime Yakyoku. A história dele se passa em uma realidade alternativa em que a White Nuts, ao invés de ser uma unidade especial anti-aliens, é uma banda de rock, estilo anos 80, em um mundo cyberpunk que convenientemente também sabem usar armas bem parecidas com as Zillions. É uma ideia bem estranha para um especial de Zillion, mas ao mesmo tempo é bem adequada. Eu não sei, tem alguma coisa entre esses personagens e 80s rock que se encaixa muito perfeitamente. O OVA tem uma animação naturalmente bem polida e uma trilha sonora bem mais robusta do que a da série de TV. Não posso dizer que o enredo me agradou lá muito, já que boa parte dele gira em torno da Apple sendo sequestrada e quase estuprada e anos 80, por que fazes isso comigo? Mas tem um bom ritmo, são 45 minutos bem rápidos. E os números musicais, que infelizmente são em bem menor quantidade do que eu esperava, também são super da hora. A série rendeu jogos do Master System e aparentemente isso é importante. Também aparentemente importante é que um personagem secundário que nunca faz nada de interessante parece que é o protagonista de uma série de jogos. Como eu falei, eu não cresci com a SEGA, isso não faz diferença pra mim. Na metade da série, mais ou menos, as Zillions sofrem um upgrade para vender mais brinquedos. E isso serve para separar os 3 White Nuts em funções mais distintas na equipe. O JJ fica com uma pistola poderosa, o Champ fica com um rifle para atirar à distância, e a Apple ganha... 私のはこれ。女の子にも扱いやすいように考えてくれたみたいね。サブマシンガンタイプで連射も可能。 O que faz sentido, porque é necessidade feminina matar muito e matar rápido. Apesar do foco da série ser ação, ela tem um senso de humor afiado pra caramba dependendo do episódio. Às vezes dá pra sentir que o próprio anime tem um ótimo senso de humor em relação a si mesmo. 決まった。ちょっと痛い。Eu nem falei da exibição no Brasil, né? Ele foi exibido na Globo e na TV Gazeta no final dos anos 80 e teve uma dublagem feita pela Alamo. Eu não cresci com ela, não há nostalgia aqui, então eu não tenho muita coisa pra comentar. Pelo que eu ouvi dela, é uma dublagem dos anos 80, pode ter certeza disso. A coisa mais estranha dela pra mim é a escalação das garotas, especialmente a Apple. As vozes brasileiras delas são insanamente mais graves que as japonesas. せっかく村の人たちがくれたのよ。文句言わないの。チェさっきからやたらコインをいじってるわね。 Poxa, não reclame, cara. Foi o pessoal da vila quem deu. O que tem essa moeda que você tanto brinca com ela? Em Burning Night, tem essa cena romântica entre o JJ e a Apple, e diferente do resto do especial, tem um diálogo nela que me fez refletir. 女にわからない男だけの世界って何？男だけの世界？男だけの世界なんてあるの？そりゃあな、喧嘩とか男の友情とか。女はその世界に入ることは許されないの？そりゃ男の世界だもんな。 Digo, tendo em mente que a Apple é a garota de um anime de vender brinquedos de menino, a menção desse mundo dos homens ganha uma interpretação interessante pra mim. Mas provavelmente é só uma frase clichê de romance japonês e eu não deveria dar tanta atenção a ela. E eu sei que eu já falei da atenção desmerecida que os roteiristas deram pro JJ, mas... foda-se, eu vou reforçar. Ele ganha tantos episódios foco, até os episódios que deviam ser da equipe dão uma atenção ridícula pra ele. E eu entendo que ele é o Ranger Vermelho e o Vermelho sempre ganha mais atenção, mas ele é tão chato. Ele é insuportável. Então, pra concluir, eu recomendo Zillion. É divertido e lindo e esse par de qualidades é imbatível, na minha opinião. E agora vamos ver umas fanarts. Primeiro esta, com a melhor piada já escrita na história. Um segundo para apreciarem. E esta aqui é uma ilustração lindíssima de um Sago Net lutador ao lado do Mega Man.exe.
Eu adorei ela, ficou muito da hora e vocês também devem adorar. E como sempre, espero que tenham gostado do vídeo, as sugestões brotando no canto da tela, provavelmente, e fiquem atentos pro próximo, que deve sair menos demoradamente do que esse. E aí, tchau! Este anime profetiza que, em 2387, pessoas ainda jogarão Master System. Se milagrosamente vocês estiverem assistindo isso nesse ano, escrevam no meu túmulo e me digam se isso realmente rolou. Além de ser irritante, o JJ não tem bunda! É só perna e tronco! Não é divertido, não é interessante, não tem bunda. Pra que você existe, JJ?